Galera, dá uma olhada nesse rompimento e entenda por que você não pode deixar passar em branco este tipo de movimentação gráfica. É quase que você rasgar dinheiro. Deixar passar em branco esse tipo de movimentação. E aqui é muito simples, eu até vou ensinar para vocês porque não tem muita dificuldade não, tá? Aqui você tem um ativo que está numa tendência de baixa, mas num período, essa medição aqui está acontecendo num período de 4 horas, que é um período importante. Afinal de contas, 4 horas é quase que um diário, né? Então, numa tendência de baixa, dentro do 4 horas, várias vezes a gente toca na linha de tendência e não consegue romper. E em dado momento, o rompimento acontece. E é aqui que você tem que tirar proveito da situação. Quando esse rompimento acontecer, em algum momento a gente vai ter o que chamamos de pullback, que é o retorno do ativo, do valor, à linha de tendência. Então ele fez o rompimento, em algum momento ele vai testar essa linha de tendência. A gente chama isso de pullback. E este é o ponto de entrada que não pode ser desperdiçado. Eu consegui ver essa oportunidade ontem. Vou postar para vocês o resultado nos stories do Instagram. Já faz o teu pé de meia, já começa a semana resolvido. Então, o que vai rolar daqui para frente, se eu tirar proveito, beleza. Se eu não quiser fazer nada, tá ótimo. Porque a minha semana já foi resolvida ontem, domingão, né? Casualmente eu acabei entrando no computador, não tenho o hábito de operar nem nada do tipo nos finais de semana, mas casualmente acabei entrando, identifiquei essa oportunidade e pimba, pronto, tá aí, o resultado já chegou. E vai potencializar ainda, provavelmente a gente vai para 30 centavos, né? Mas essa questão que está assolando o planeta, né? Essa loucura que está acontecendo lá fora nos Emirados, isso aí realmente é preocupante, Bruce? Tu acha que a gente precisa se defender? O que vamos fazer agora? Bom, eu acho que esse é o momento da gente ter certeza se o Bitcoin realmente foi feito para proteger a raça humana ou não. Porque esse foi o intuito, tá lá. Você não pode negar isso. Você não pode esquecer da história. Tá lá no primeiro bloco. Satoshi Nakamoto, quando criou o Bitcoin, ele criou o Bitcoin para proteger as pessoas do sistema parasitário, não foi? Então, por isso que ele colocou lá no primeiro bloco a capa do jornal, onde mostrava que o Estado estava recuperando grandes bancos que estavam falindo com a crise. Ou seja, veja bem, o Estado estava proibindo o rico de quebrar. Mas o pobre estava derretendo, estava dissolvendo. Porque a gente estava numa crise, cara. Se afetou os grandes bancos, os ricos, imagina os pobres. Então o Estado proibiu o rico de quebrar com o dinheiro dos pobres. Foi isso que aconteceu. E uma maneira de repudiar isso, de impedir que isso continuasse acontecendo com a raça humana, foi o que levou o Satoshi Nakamoto a criar o Bitcoin. Eu tenho minha opinião muito sincera de quem é Satoshi Nakamoto. Eu não consigo ver outro personagem hoje sendo Satoshi Nakamoto se não fosse o próprio Elon Musk. Quem mais no mundo não precisaria daquela grana? O cara que tem muito mais do que aquilo. Quem mais no mundo tem inteligência suficiente para criar um negócio desse? Olha só, tem um monte de questões que precisam ser contextualizadas. Não basta inteligência, várias pessoas no mundo, óbvio, milhares e milhares de pessoas no mundo teriam inteligência para chegar perto de algo como o Bitcoin. Só que a pessoa precisaria ser inteligente, mas não precisar da grana. E mais um monte de coisas que envolve isso daí. Então, apaixonado por cripto, né? Então, tem né? Tem ou não tem? Tem, é claro que tem. Mas enfim, que se foi ele ou não foi, para mim tanto faz. O que me importa é que o camarada que fez aquilo ali fez para que o Estado não intervisse mais na pessoa pobre. Que a pessoa pobre pudesse ter segurança para não ver o Estado usando o seu recurso pequeno, que já é pequeno, para defender parasitas. Então o Bitcoin foi criado para isso. E agora que a gente está chegando no momento de checar se isso realmente é verdade ou não, vamos correr? Essa é a questão, né? Mas você pode escolher se você quer correr ou não. É uma opção de cada um. Mas eu vou dizer para vocês o meu ponto de vista. Preste atenção, neste é o meu ponto de vista. E deixe para mim, por favor, nos comentários aqui, qual que é o seu ponto de vista e se você eventualmente concorda com o meu. Eu não consigo imaginar, eu vou fazer o que se eu vender tudo os BTC? Eu vou fazer o quê?
Se eu vender toda a quantidadezinha de satoshi que eu tenho, eu vou fazer o que da vida daí? Entende? Eu vou ficar com esse em real? É isso? Vocês viram a patifaria que aconteceu nesse final de semana? A gente está oficialmente censurado, não? Só que a gente foi oficialmente censurado por pessoas que não escolhemos. E esse é o sistema parasitário para qual você deve vir se você sair do Bitcoin. Você volta para cá. É isso? Você consegue ver lógica nisso? Desculpe, mas eu não consigo. Pessoas que a população nem sabe quem é. Nós não escolhemos ninguém que tá lá. Esses caras decidiram o futuro da raça brasileira nesse final de semana. Votaram lá para uma alteração no marco regulatório da internet que permite que eles, agora sem precisar de autorização judicial, consigam derrubar o vídeo que eles quiserem, o conteúdo que eles quiserem da internet, o perfil que eles quiserem. Acabou. Qual que é a diferença? Me diga, você que é pró a essa loucura toda, porque isso foi pedido pelo velho, né? Foi o velho que pediu. Você que é pró velho, diga pra mim qual a diferença entre isso e o que aconteceu em 64? Ai, mas não sei o que. Não. A gente tá falando da censura, da parte da censura. Qual a diferença? Eu digo pra você qual a diferença. Em 64 a censura era nos jornais, né? Nas mídias, não foi? E dessa vez a censura era na população toda, né? Essa é a diferença. Ai, mas em 64 isso, aquilo outro. Não, a gente tá falando da censura, porque começou com a censura. E esse foi o início. E a restrição e a censura que a galera que é pró-velho, que é pró-o velho, esta é a base de vocês. Da reclamação de 64, a base sempre foi a censura e aquela outra coisa que termina com cultura também, né? Só falta a segunda parte. Vocês não estão percebendo isso? Entende? E não te engane, porque hoje você é a favor de um cara, mas amanhã você não é mais. Mas amanhã você pode, não adianta você querer ser a favor dele ou não. Não, acabou. O que você quer não manda mais. Vocês não viram que quem aprovou essa loucura toda são pessoas que a gente não colocou lá. Ah, mas foi o fulano que foi indicado, que não sei o que. Não, mas eu não gosto nem do fulano que indicou ele, cara. Essa é a grande questão. Pra mim até esse ponto já tá errado. Como é que um cara que entrou hoje vai ficar só 4 anos e consegue botar pessoas lá por 20, 30? Como explica isso? Ele saiu, tem que sair tudo com ele, né? Que eu não gosto de nenhum dos caras que colocaram essa gente lá. Nenhum deles me agrada, nenhum deles hoje me agrada. E aí os caras estão lá decidindo o futuro da humanidade. A gente nem sabe quem é, entende? Então é isso. Então é pra isso que o Bitcoin foi feito. Agora, a partir do momento que eu resolver sair totalmente do BTC, eu vou voltar pro sistema onde esses caras estão governando, né? O dinheiro dos velhinhos lá não voltou, né? Tá voltando muito pouco. Agora o velho teve a audácia nesse final de semana de pedir pra parar de pagar os velhos. Foi ou não foi? Tô mentindo por acaso? Pesquisa aí pra te ver então. O velho pediu que o Superior Tribunal lá encerre essa questão do governo ter que devolver o dinheiro pros aposentados. Ele pediu, pô. Entende? É pra isso que eu vou voltar? Eu não consigo ver, cara. É sério, eu sinceramente não consigo ver qual é o fundamento de eu voltar pra isso daí. Outra coisa, cadê os caras que não foram presos? Por que eles não foram presos? Os caras, vocês viram os carros? Pesquisa aí os carros do Careca sendo apreendidos. É dezenas. Com o dinheiro dos velhinhos. O Careca tá solto. Estão tudo solto, pô. Entendeu? E agora nem o dinheiro dos velhos vão devolver. Agora, quer saber uma coisa? Escuta, deixa eu te falar uma coisa, presta atenção. Aí você vai dizer, não, porque não sei o que, fulano vai me salvar, fulano vai. Então tá, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que essa loucura toda que aconteceu nesse final de semana foi um pedido do velho. Mas por que o velho pediu? Lembra quando a Janja foi lá na China pedir pro Xi Jinping bloquear o TikTok? Tava dando voz pra direita, lembra disso? Então, começou lá em cima, né? Começou lá em cima. Mas por que a Janja foi fazer aquele pedido? Por conta do vídeo do Nicolas. Dos 2 vídeos dele.
Quase meio bilhão de views cada vídeo. Foi ou não foi? Tô mentindo? Tá. Vocês sabem que eu não tô mentindo. Eu pergunto pra ti, cadê o posicionamento do Nicolas? Ele sabe. Ele sabe que isso tudo que aconteceu nesse final de semana foi por causa dele. Cadê o posicionamento do Nicolas? Cadê o vídeo com fundo escuro que ele fez antes da censura à internet acontecer? Não vi, né? Você viu, não? Não. Mas por quê? Que ganhou dinheiro, né? Vocês viram, deixa eu perguntar a vocês. Vocês não viram os ministros que o Bolsonaro indicou? Votaram tudo a favor. Hã? Ué? E o Bolsonaro? Qual vídeo que ele fez falando sobre isso? Nenhum, né? Você tá entendendo? É pra isso que eu vou voltar? Que eu vou sair do Bitcoin? Vou de novo voltar pra isso? Pra deixar os caras dar tapa... Os caras tirar sarro da minha cara assim, desse jeito? Eu não, né? Entendeu? Eu prefiro ter do que passar a vida toda e deixar de existir com a expectativa de um dia eu ter. Eu prefiro ter. Nem que seja algo que não tenha relevância nenhuma, mas pelo menos é meu. Vou passar o resto da vida aí dependendo desses caras. Eu já disse pra vocês e continuo dizendo aqui, a depender daquilo que eu quero, dos planos que eu tenho, eu devo de vender metade daquilo que eu consegui de BTC e ficar dolarizado, ou em ativos que não vão ter muita movimentação, como ouro, Pax Gold, essas coisas. Isso no final deste ano. Agora, se uma eventualidade acontecer antes, eu vou ficar totalmente preso, não tô nem aí. E eu não vou voltar mais pra essa patifaria, pra essa loucura que tá acontecendo aqui no Brasil. Não volto. De mim eles não vão tirar um centavo mais. Não tem mais pra eles. Acabou, cara. Cansei disso daí. Então é isso. Esse é o meu ponto de vista, tá? Se alguém tá preocupado com o futuro do BTC, é isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Foi feito pra isso. Ele foi feito pra isso. E eu não tenho coragem de sair da onde eu tô seguro pra ficar em um ambiente hostil com essa gente fazendo o que eles bem entender. Não tenho coragem. Eu prefiro ficar assim. Qual que é a pegada do Bitcoin para essa semana? Vamos lá, vamos entender. Ficou padrão de alta no diário, galera. Padrão de alta no diário. Bastante interessante. Se o Bitcoin continuar com essa escaladinha de alta aqui, de hoje para amanhã, ele, na minha opinião, o Bitcoin deve chegar aqui a 108 e alguma coisa. Vai buscar o pivô, né? Mas se continuar com essa pegada aqui de hoje para amanhã, cara, a gente vai subir. Ah, mas está acontecendo uma loucura lá fora. Pois é, mas talvez seja isso. Talvez as pessoas vão enxergar. Olha, cara, realmente não dá. O Bitcoin é a única proteção. Entendeu? Padrão de alta bem definido aqui no diário. O que a gente tem aqui que pode acontecer, e aí sim, ó, o ponto de entrada do bruxo aqui, né? Nem foi ponto, né? Pontinho de nada. O que a gente tem aqui bastante interessante, e isso sim pode continuar, é uma cunha, né? Então, com base nessa cunha, a resistência a ser testada ou hoje ou amanhã é 109.200. Agora, se a cunha vai romper, melhor. Espero que sim. Eu realmente espero que sim. Mas com base nisso daqui, a gente consegue ver suporte aqui entre hoje e amanhã, tá, galera? Esse aqui vale entre hoje e amanhã. Resistência 109.500 e suporte 104, fechou? Então é isso. Bom, se você quer entender mais sobre como se livrar dos parasitas, como você ser autossuficiente, se você quer entender como é que eu consegui mudar minha vida para hoje não depender desses caras para nada, para ser invisível, você precisa ser invisível. Você tem que aprender a ser invisível, tá? Eu ensino isso e muito mais na minha sala 2. Tem um link para você se cadastrar aqui na descrição. Na minha sala 2, além de eu compartilhar minhas operações com vocês, eu ensino a galera a ser invisível. Não seja um militante para lado nenhum, não vai te levar a nada. Todos eles agem junto por dinheiro. Esses caras têm um problema psicológico com grana. Eles têm uma ganância por grana de um jeito, não é poder. Não, nem todos eles são, é uma meia dúzia que querem poder, o restante quer é grana mesmo. Eles têm uma ganância, um negócio que não tem como descrever. E é por isso que os brasileiros passam tanto trabalho. Porque esses caras querem todo o dinheiro que se produz nesse país para eles.
Você precisa ser invisível. Esses caras não... Você consegue... Deixa eu te fazer uma pergunta. Você consegue roubar quem você não enxerga? Não é possível, né? Você consegue desapropriar alguma coisa de quem você não enxerga? Não existe possibilidade para isso, né? Você tem que aprender a ser invisível. Te ensino isso na sala 2. Tem link aqui na descrição. Obrigado pela atenção. Boa semana a todos. Bons negócios. @bitbruxo no Instagram. Eu vou mostrar para vocês o resultado daquele long lá, naquele ativo que eu mostrei para vocês. Tamo junto.